Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de Educação de Jovens e Adultos, especificamente as turmas do módulo 4. Hoje nós contamos aqui com a ajuda do Everton, aqui no cantinho. Everton, nosso intérprete de Libras, e tem nos ajudado aqui junto com toda a equipe de intérprete de Libras para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lembrando, né, que a gente conta também com a produção ali dos nossos colegas Jonas e Juninho, meu xará. E assim, ó, enquanto a gente está aqui na frente da TV para vocês, eles estão lá trabalhando na produção. Então a equipe, ó, de primeira aí, ó, a equipe da nossa TV Nova. Então, gente, hoje nós vamos para mais uma aula e a gente, na realidade, iria trabalhar uma temática, né, diferente, mas, assim, nesse período que a gente está vivendo, né, nós passamos pelo período, né, do primeiro turno das eleições e a gente tem observado, né, que devido à própria situação política e econômica do nosso país, uma temática, né, vem sendo muito recorrente nos debates, seja em redes sociais, seja um debate televisivo, debate radiofônicos, né, digamos assim, e é a temática exatamente das fake news. E a fake news, né, as notícias falsas, numa tradução mais livre. Na verdade, fake news não é nada mais, nada menos do que mentira, né, ou desinformação, certa informação não é totalmente precisa, né, ou informação que traz uma meia-verdade tentando estabelecer aí o direcionamento da população para alguma notícia fantasiosa, né? Então a gente hoje vai estudar sobre algumas questões que são importantes para o estudo da história, é exatamente essa dinâmica das fake news, né? Que é exatamente um problema muito sério. Então a gente vai falar um pouco sobre fake news, porque como a gente está passando por esse período, né, das eleições, vocês devem lembrar que na nossa última aula, a aula anterior ao primeiro turno, a gente trabalhou aqui uma aula onde a gente tinha realizado uma atividade, né, de entrevista no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Nós entrevistamos o Henrique e a Télia e ainda tem uma segunda parte dessa entrevista, mas a gente não vai soltar ela agora. A gente vai deixar para soltar essa segunda parte mais próximo do segundo turno das eleições. E hoje a gente vai discutir sobre fake news, né? Então, a primeira pergunta é: você sabe o que é fake news? A gente já adiantou um pouco do conceito disso, né? News é notícia, certo? Ou novas, né? É notícia. Fake, falso. Notícia falsa, desinformação. Em outras palavras, é uma notícia mentirosa. Né? Então, a gente vai tentar entender aqui, certo, que essas fake news, elas dificultam bastante o trabalho, inclusive o nosso trabalho como professor de história. Recentemente, a gente tem lidado, né, com alguns grupos que trazem uma dinâmica, né, ligada ao que eles chamam de revisionismo historiográfico. Aí trazem, né, a formulação de outros documentários, tentando trazer aí visões que eles colocam como sendo novas versões para determinados conteúdos da história. Porém, isso tem sido um perigo, né, porque o que na realidade esses grupos ditos revisionistas têm trazido é aquilo que a gente chama, né, de desinformação disfarçada ali de informação séria. Então, por exemplo, a gente estuda aí a questão da escravidão e a gente viu que os negros africanos foram trazidos, né, para o Brasil, foram escravizados, trazidos para o Brasil. A gente teve aí, ó, a figura de reis africanos, né, de príncipes, princesas, de nações africanas
que foram escravizados, escravizadas, trazidos aqui para o Brasil, trazidos para a América. E nesse sentido a gente teve só no Brasil mais de 350 anos de escravidão, onde esses negros e negras foram submetidos, né, a castigos físicos, à perda da sua liberdade, e muitos deles, né, quando se cansavam daquela situação, fugiam, e alguns chegaram a formar comunidades de negros e negras fugidios, né, que fugiram, né, desses castigos, desses maus tratos da escravidão, formando o que a gente chama de quilombos, né? E dentre esses quilombos, o quilombo mais importante que a gente teve, ou talvez o maior quilombo que a gente teve aqui no Brasil, foi o quilombo de Palmares, né? Onde a gente teve aí o seu líder, inicialmente o Ganga Zumba, e depois da morte do Ganga Zumba a gente tem o Zumbi de Palmares, assumindo, né, o quilombo de Palmares, que fica na região do estado de Alagoas, no município, né, de União dos Palmares, né? Então, nesse sentido, o quilombo de Palmares, né, com a chefia do Zumbi. Aí, por que é que eu falo isso? Porque alguns grupos, né, eles tentam desclassificar ou descaracterizar toda a luta, né, anti-escravidão empreendida por esses negros, né, que formavam os quilombos, né, trazendo a ideia de que o próprio Zumbi dos Palmares ele teria escravos, mas então, como eu disse para vocês, a fake news ela vem muitas vezes, né, disfarçada ali de forma sutil, como informação em teoria, né, informação nova, informação verídica, mas que na realidade por trás ela traz uma narrativa falsa, né? Então a ideia do Zumbi como um camarada, né, que era um escravo, que fugiu, assumiu o quilombo de Palmares, mas que ele mesmo tinha escravo, vem com a intenção por trás de descaracterizar toda a luta, né, dos escravos e escravos, na realidade das pessoas escravizadas, né, porque ninguém nasce escravo, né, as pessoas são submetidas à condição de escravidão. Então, questões como essa, questões como, por exemplo, né, de que em 1964 a gente não teve a implementação de um golpe militar, mas de uma chamada contra-revolução, contra uma possível revolução comunista que existiria aqui no Brasil. Então, para impedir que tivesse uma revolta, né, uma revolução comunista, os militares naquele período, eles implementaram um golpe, né, que levou ao estabelecimento de uma ditadura militar no Brasil de mais de 20 anos, né? Então, nesse sentido, liberdades foram cerceadas, a gente tem tudo isso. Então, o debate sobre fake news, ele complica inclusive o nosso trabalho como historiador, como dos historiadores, historiadoras, né? Dos jornalistas, né? Que tem que estar o tempo todo desmentindo, né, essas notícias falsas. Mas veja, como é que a gente deve proceder então diante de uma fake news? Como é que a gente deve lidar com essas notícias que são veiculadas como verdadeiras, mas são falsas? Primeira coisa, a gente tem a notícia, tentar identificar se aquela notícia ela é real ou se ela se trata de uma fake, certo? De uma desinformação. Então, para todas as informações que a gente recebe, a gente primeiro deve perguntar se essas notícias são de fato verdadeiras e realizar pesquisas. Aí, ó, vamos pegar um exemplo bem popular, certo? Um exemplo bem popular que durante muito tempo a gente acreditava achando que aquilo ali fosse informação verdadeira. Juninho, fera, tu gosta de manga, certo? Aí, ó, Juninho tá dizendo que gosta de manga. Mas Juninho, tu sabia, né, que durante um bom tempo as pessoas diziam que a gente não podia tomar leite, né, e comer manga, né? Ou comer manga e tomar leite, a ordem não altera. Você fazia isso, você podia morrer,
certo? Então, manga com leite mata. É uma notícia que a gente, durante um bom tempo, a gente ouvia, né? Nossos avós, avós, né? Eu, pelo menos, né? Quando a minha avó paterna ainda era viva, né? A gente tinha entre a nossa casa, né, e a casa do vizinho tinha um pé de manga, né? Manga espada. Dava uma manga bem docinha, né? A gente comia manga e depois ela dizia, olha, agora dê um tempo e não invente de tomar leite não, senão você vai ter um problema e você pode morrer. Mas qual era a ideia, né? A ideia disso, né? Porque durante um período ao longo da história, né, muitos, inclusive escravos, por exemplo, eles tinham uma alimentação à base, né, de leite, né, pão, certo, banana, e existiam as árvores, né, de frutas, né, em alguns engenhos, e uma dessas árvores, por exemplo, era a árvore das mangueiras, né? Então, para evitar, né, que aqueles escravos e escravas, por exemplo, eles pegassem das mangas, né, lá do engenho, lá do senhor de engenho, né? Que se criou essa ideia, né, de que eles não podiam comer a manga, porque a manga, né, como eles tomavam leite, né, a alimentação pão, leite, né, banana, né, e algumas coisas bem básicas, eles comeriam a manga, né, e por tomarem leite eles podiam morrer. Mas na realidade isso era apenas para que eles não pegassem as mangas, né, que davam nessas mangueiras, né. E assim também com outras questões. Aí eu estou citando aí um exemplo do nosso cotidiano, né. Então, por exemplo, né, aquelas superstições, né, de que, cuidado, não deixe a sua sandália emborcada não, senão a sua mãe pode morrer. Isso é uma superstição, né, da nossa crendice popular, mas que traz uma informação que é uma informação falsa, né? Ninguém nunca viu o caso, né, de uma mãe de ninguém morrendo porque o filho ou a filha embocou a sandália do pai ou da mãe, né? Então, é uma brincadeira à parte, né? Quando a gente recebe uma notícia, a gente tem que perguntar se essas notícias de fato, né, são verdadeiras ou não e realizar pesquisas. Hoje, gente, com o advento da internet e com o celular, por exemplo, com acesso à internet, todo mundo pode, na palma da sua mão, pesquisar, né, em sites de busca, como o Google, por exemplo, se uma informação é verdadeira ou falsa. Hoje existem vários centros, né, de checagem de informação para saber se essas notícias são ou não verdadeiras, né, ou falsas. Então, ó, primeiro passo é perguntar se aquilo é verdade ou não. E segundo, checar sempre as fontes de informação que recebemos. Essas fontes são confiáveis. Aí veja, todo mundo hoje tem acesso a aplicativos de mensagem, certo? Como por exemplo o WhatsApp, né, que é um dos que a gente mais utiliza, né? O WhatsApp, o Google Messenger, né, o Telegram, né? Então nesse sentido a gente tem aí essas mensagens, né, que são compartilhadas. Por exemplo, hoje, como eu já citei aqui, o próprio WhatsApp, né, ele tem uma ferramenta que ele mostra, por exemplo, quando uma mensagem ela é encaminhada com frequência. Você recebe aquela mensagem, tem ali em cima, encaminhada com frequência. E eles até já limitaram, né, quando ela vem muito encaminhada, você só pode compartilhar com uma pessoa, um grupo por vez. Isso é um recurso exatamente para que a pessoa ela questione se aquela informação ela é realmente verdadeira, para não repassar aquilo, né, como se fosse verdade. Recentemente, né, eu recebi algumas notícias, né, pelo meu aplicativo de mensagens e eu tive que fazer um trabalho de checagem, porque hoje a gente tem também uma outra ferramenta que tem contribuído, né, para a divulgação de notícias falsas, que é o que a gente chama de deepfake, né? A gente tem a fake news e o deep, o profundo, né? Aquela mensagem que é mais fake ainda, onde as pessoas têm utilizado, né, aplicativos de inteligência artificial para reproduzir a fisionomia e a voz de outras pessoas. Então, gente, ó, fica aí o recado,
temos que ter muito cuidado com essas informações que a gente recebe. E aqui, ó, 2 passos simples. Perguntar se as informações são verdadeiras e, na dúvida, ó, questiona aí, pergunta ao seu professor, à sua professora, se ele sabe ou recebeu alguma notícia referente àquilo que você recebeu. E, na dúvida, ó, checar. Lembrando que vocês têm à disposição de vocês vários sites de checagem. Então, fica aí a nossa mensagem da nossa aula de hoje. Mais uma vez agradecer ao Everton, que está aqui no nosso cantinho. Valeu, Everton. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.